Olá, seja muito bem-vindo. E hoje estamos começando mais um episódio aqui no canal do Grupo Uneduca. Estou com a presença ilustre do professor e gestor do curso de Educação Física da Unifage, Taiguara Bertelli. Hoje, né, professor, vamos trazer conteúdos importantíssimos em relação à sociedade, né, em relação à saúde e bem-estar da sociedade, certo? E a gente tem que começar falando, inclusive, dos dados que a gente estava comentando, né, que a população, ela tem a estimativa de vida da população aumentou diante dos últimos anos, certo? Isso, Isabel. A expectativa de vida da população brasileira nos últimos 50, 60 anos, ela praticamente dobrou. Em termos mundiais, e o Brasil está inserido nisso, nunca se viu tanto durante tanto tempo e nunca foi tão grande o número de pessoas, né, com mais 50, 60 anos vivendo em nossa sociedade. E qual que é o impacto da atividade física nisso, né, professor? As pessoas que se dedicam a estudar o impacto da promoção da atividade física, do exercício físico regular na saúde das pessoas, elas postulam que hoje, se você conseguisse de uma hora para outra acabar com a inatividade física no mundo, o impacto, né, disso na expectativa de vida da população mundial seria praticamente o dobro do que se você tivesse descoberto a cura de todos os cânceres. Até porque a partir do momento que a pessoa adquire uma atividade física, uma alimentação saudável, previne muitas outras doenças, né? Que a gente vem falando, inclusive. Essa nova realidade que a gente vive, né, do século XXI, de esse número grande de pessoas chegando acima dos 60 anos, um número muito grande de pessoas acima de 80 anos, só para você ter uma ideia, só um parênteses, da virada do século XX para o século XXI, o número de pessoas com mais de 80 anos aumentou 16 vezes no Brasil e vai continuar aumentando até 2050. Praticamente um pelotão enorme, um regimento inteiro de pessoas com mais de 80 anos. Isso é uma verdadeira revolução. A gente nunca viveu por isso, o mundo nunca viveu por isso. E as pessoas, cada vez mais, vão ter que estar preparadas, vão ter que estar formadas para conseguir lidar com essa nova realidade, que é viveremos mais, viveremos muito. Então, por exemplo, olha hoje aí para o seu joelho, para o seu tornozelo, para o seu pezinho e fala, ó, vocês vão me acompanhar pelos próximos 50, 60, 80 anos. Então, a gente tem que aprender a cuidar disso, a gente vai ter que lidar com essas questões, porque viver mais vai ser uma realidade, viver mais com qualidade vai ser um desafio. E é o que o senhor comentou, né? É viver mais e viver com qualidade, e viver bem, né? E se tratando, né, de de juntar tanto a atividade física quanto uma alimentação saudável, hoje a gente tem aí o aumento também de fast foods. E a gente também tem aquela velha desculpa de, mas eu não tenho tempo. E como é que a gente tem essa disciplina de falar assim, não, eu preciso colocar prioridade na minha vida, eu preciso praticar algumas horas do meu dia ou da minha semana para uma atividade física. Você trouxe termos chaves ali, né? Prioridade, né? Disciplina. As pessoas têm que ter consciência do que elas estão abrindo mão em prol desse ganho de tempo, né? O que está por trás dessa, eu não tenho tempo. E a minha pergunta, né, o professor de educação física será que realmente você não tem esse Será tempo? que realmente não tem esse tempo aí? Tá gastando no TikTok? Faz uma reflexão da semana que ficou para trás e sincera, uma reflexão sincera e pergunta assim, quanto tempo de fato ali você não desperdiçou ou você não focou energia em outras coisas que não, né, poderiam ser ali a prática de uma atividade física regular, né, a escolha por uma busca por uma alimentação mais adequada e mais saudável. Esse questionamento é muito válido, porque eu acho que grande parte da população que tem como bandeira essa questão da falta de tempo, talvez ela não tenha consciência do que ela está deixando de lado. A ferramenta tão poderosa, simples, acessível, né, de muito baixo custo, ela está deixando de lado que ela poderia
trazer para a sua vida, trazer para a sua rotina, inserir no seu cotidiano, que com certeza revolucionaria um monte de questões de ordem pessoal, de saúde física, de saúde mental. E isso é um ponto importante, porque é, a gente vê que o número de uso das redes sociais só aumentam, né? Uhum. Então, o tempo que a pessoa às vezes gastaria ali só mexendo na rede social, é o tempo que ela poderia separar para poder praticar alguma atividade física. E o senhor falou, inclusive, da acessibilidade. Uhum. Hoje você tem diversos profissionais especializados, um personal trainer, um esporte, né, inclusive. Posso falar por mim, professor. Eu sou muito ruim de academia, mas é importante a questão da disciplina. Te traz uma saúde mental que é necessário hoje em dia, né? Sempre é necessário, mas Sim. somente hoje que a gente tem tanto aí o crescimento de mercado, né? Uhum. O mercado só cresce, então você lida mais com pessoas, você está mais infiltrada em ambientes corporativos, então você tem essa questão de você separar um tempo para praticar esporte te traz uma disciplina. Assim, falando bem friamente, assim, é um investimento que você faz, é o melhor investimento que você pode fazer, que com certeza você trará frutos. E assim, quanto mais tempo você tiver por aqui, mais tempo você pode colher desses frutos. De novo, assim, eu acho que a gente vive uma realidade que a gente não vivia até muito pouco tempo atrás. No Brasil, principalmente, assim, essa transformação, né, a gente chama de transição demográfica, ela foi muito rápida. E, assim, você percebe, as cidades não têm estrutura ainda para suportar essa população idosa tão grande. Então a gente vive com um cotidiano diferente do que a gente vivia até pouco tempo atrás. E isso é bom, né? Hoje, o número de profissionais que a gente tem que se dedicam única e exclusivamente a lidar com essa questão, né, de inserir as pessoas em bons hábitos, em boas práticas para a sua saúde, é muito grande. O número de profissões que surgiram nos últimos 30, 40 anos dedicadas a essa questão é muito grande, entre elas a profissão de educação física. Se você pega um profissional de educação física formado no final dos anos 70, compara o currículo que esse indivíduo teve com um profissional que está sendo formado agora, né, no início da segunda década do século XXI, é completamente diferente. É muito mais bagagem, né? É uma formação, porque eram realidades diferentes. E existe essa gama de ofertas de prestação de serviço para facilitar esse processo. Mas, de novo, eu insisto, as pessoas precisam parar e refletir sobre o que realmente é importante para elas. Eu acho que elas não têm noção da importância que é a prática da atividade física regular tem nesse cotidiano e abrem mão, né, dessa possibilidade muito facilmente. Eu posso trazer um assunto polêmico aqui, professor? É bem polêmico. A gente tem a questão da ansiedade e de comparação. Já que estamos falando de internet, a gente tem que trazer esse tema. A questão da comparação. Aquela pessoa que olha e fala assim, nossa, mas eu quero um abdômen definido igual dessa pessoa. Ah, mas eu quero um corpo sem celulite igual daquela pessoa. A gente tem que falar que o esporte, a atividade física, a academia, ela traz a questão da disciplina e também traz, logicamente, a parte estética, né? Mas o que a gente pode falar em relação a essa comparação e em relação também à realidade, ao tempo que a pessoa treina, que a pessoa pratica atividade física, né? Como que a gente pode trazer essa abordagem, né, para quem vive comparando, né? É um grande enigma, assim, que a gente tem eu digo a gente, assim, né, enquanto profissional de educação física, o quanto tem um termo bonito para isso dentro da educação física, que é corpolatria. Né? Idolatria ao corpo e a imagem do corpo. Que nome, né? Como que é? Corpolatria. Corpolatria. E é uma coisa, assim, muito doida, porque grande parte das academias de ginástica, né, elas vendem isso, elas vendem uma prestação de serviço voltada para a corpolatria. E eu desafio, né, qualquer academia de ginástica que tenha por aí, a fazer o portfólio dos seus alunos, o perfil, e ver o percentil de pessoas que de fato se encaixam nesses modelos. Né? Eu lido com atletas de alta performance. Tem atleta profissional que vive daquilo que não adere, que ele não é aquilo. Tem muito pelo contrário. Você olha e fala, esse sujeito vai na academia todo dia, tem 10 sessões de treino toda semana, tem. Entendeu? E é capaz de fazer proezas motoras assim absurdas. Mas não tem. Aqui, muitas vezes a gente, você falou assim do abdômen trincado, né? Que é
muito focado com baixo percentual de gordura. Uhum. Atleta de futebol profissional nem sempre é tão interessante que ele tenha um percentual de gordura tão baixo, assim, que o abdômen dele seja tão trincado assim, porque ele vai recuperar pouco de um jogo para o outro. Então, quer dizer, nem no esporte competitivo de alto rendimento, esse perfil de corpo que é tão interessante assim. E as pessoas adquirem aquilo porque, óbvio, né, a beleza, ela tá ali para ser contemplada e a gente é educado a contemplar esse tipo de coisa, sem realmente se perguntar assim, tá, será que isso é importante para mim de Uhum. fato? E o exercício físico, ele é muito mais do que uma questão estética. Ele A gente tem até pode, né, pegar como referência, né, mas um, colocar a comparação em si, às vezes, gerar até uma ansiedade, um estresse para quem tá vendo, né? uhum, e gera uma coisa que é bastante impactante nessa questão da aderência ao exercício físico ou não, que é o sentimento de pertencimento. A pessoa não se sente pertencente Uhum. àquele contexto porque ela não se encaixa em determinado perfil que só tem a ver estrutura óssea e percentual de gordura ou massa magra. Ou como eu disse, nem sempre a performance motora, né, o desempenho atlético está realmente condicionado a isso. E a gente E fala de duas realidades diferentes, né? A pessoa que vive do treino e a pessoa que tem a rotina dela, né, o trabalho. uhum, Então, para cada um vai ter, né, a estrutura física pertinente àquela pessoa, tem que ter a alimentação, a vida uhum. saudável, né? Mas E você vê, às vezes você compara lá um perfil de atletas, todos eles vivem daquilo, treinam de manhã e de tarde, alimentação controlada, e você vê que tem perfis corporais de totalmente, aspecto completamente totalmente diferentes. diferentes. Quer dizer, mesmo para aquelas pessoas que vivem daquilo, você vê que tem uma questão. Sim. Aquele tem um padrão de composição, né? Quadril é mais virado para determinada posição, é antrovertido ou retrovertido, então tem uma disposição assim, o outro tem, e o perfil é diferente. Uhum. E não é que um treina mais, não. Todos eles treinam muito. Então, essa corpolatria realmente é uma questão muito séria. As pessoas, às vezes, dão importância demais a isso e deixam de aderir a determinada prática porque não se enxergam pertencente àquela prática e está aí um erro. Então a pessoa ela pode ficar tanto nessa questão de olhar outros corpos, né? Falar assim, ah, Uhum, aquela pessoa tem um abdômen assim, ou aquela pessoa tem a estética de uma tal forma, e aí já tem essa questão da comparação e a pessoa não se sente estimulada de fazer uma atividade física porque ela não se sente pertencente àquele perfil, certo? uhum. Assim, é uma coisa louca. As pessoas chegam preocupadas, né, na academia, assim, eu preciso emagrecer. Eu falei, por que que você precisa emagrecer? Não, estou muito gordo, eu subi na balança, né, e a balança ela não mede gordura, ela mede peso. Brigou com a É, balança. e aí eu subi na balança, eu preciso perder peso, eu preciso emagrecer, depois que eu emagrecer eu vou fazer musculação. Pera, né, vamos por partes, assim, né, você tá com um pouco, seu peso está um pouco acima do que deveria ser, beleza, legal. Vamos fortalecer essa musculatura, porque todas essas articulações estão sobrecarregadas, né, você precisa desenvolver. Ah, não, mas eu quero emagrecer. Não, você vai, entendeu? Mas primeiro a gente vai trabalhar aqui da sua condição física, melhorar a sua condição física para que você viva melhor, para que você, né, tenha uma função física melhor. E isso é tão forte que às vezes a pessoa não adere àquele programa. Não, ele não me fez, ele não me emagreceu, Uhum. então não serve para mim, eu vou atrás de alguém que me emagreça. De tão pesado que é isso, de tão forte que a copolatria é, e acaba que gerando aquela carga mesmo, aquela pressão emocional. O E, imediatismo, é que a né, gente não, tenta falar, preciso eu quero ser, assim, ó, né, quero ficar desse aí jeito, já né? traz a fotinha, traz É assim, como se fosse um corte de cabelo lá que eu fosse fazer. uma coisa que você fazer na hora, assim, então aqui, Uhum. aconteceu aqui, ó, o E resultado. assim, o principal ali, que é a educação física daquele indivíduo, não acontece. Aquela pessoa, primeiro, ela tem que embutir dentro de si ali os valores que estão por trás daquilo, que é aquele comportamento, aquela prática, né, sistematizada, é importantíssimo para o seu bem-estar. Pensando a longo prazo, aquilo vai fazer uma diferença imensa na qualidade de vida das pessoas. A pessoa vai viver provavelmente mais, eu digo provavelmente, porque isso é um Uhum. dado muito difícil de mensurar, mas provavelmente ela vai viver mais, e mais com certeza ela vai viver melhor. E professor, toda a sua experiência, toda a sua bagagem, o senhor diria que tem muito mais idosos ou jovens, né, adolescentes,
Qual que você acha que é a faixa etária ali do pessoal que está mais presente nas academias, que se preocupa mais com essa parte da Hoje, atividade física? hoje a gente tem dois grupos que assim são mais críticos. Uhum, Jovens, crianças na primeira infância. A gente tem que ter uma atenção especial aí, principalmente, né, no ponto de vista da educação formal. Essas crianças uhum, precisam ter acesso ao movimento, elas precisam se movimentar, ter exposição à luz solar. É um problema sério hoje no Brasil. Adolescentes, né, naquela faixa entre início da adolescência, né, de uhum. 12 a 14 anos. Jovens recém-formados no ensino superior, principalmente de 30 a 45 anos, são ali os principais níveis, principais faixas, né, recortes populacionais onde os níveis de atividade física estão mais baixos. Um dado muito interessante, quando a gente avalia os últimos anos da população idosa, vem crescendo o número de idosos que procuram prática de exercício físico regular, né, nos últimos 20 anos, com a exceção da população acima de 80 anos. Aí já é um outro fator. Eu acho que a gente ainda não conseguiu desenhar uma sociedade onde viver com uma alimentação funcional em função da Uhum. idade seja possível. A gente vive em cidades, modelos de cidades, que a alimentação funcional ainda é uma barreira muito grande para que esse idoso continue exercendo papéis sociais importantes. E aí isso repercute também na prática de exercícios físicos. Então, o senhor falou de idoso e o Idoso, senhor falou também da faixa etária de 30 a 45 30 a anos. 45 anos, aquela pessoa que se formou no ensino superior ou aquela pessoa que está ingressando no mercado de trabalho. Aí tem uma questão. Hum. De 30 a 45 anos é jovem, Uhum. certo? Só que aí Bem jovem. começa a vir algumas mudanças na nossa vida, né? E a gente tem que falar, a gente tem que quebrar não sei se pode dizer paradigma, mas assim, quebrar um pouco esse gelo da questão do envelhecimento, porque é uma realidade. É jovem, mas a partir dos 30 e 45 anos, a gente tem que ter uma atenção especial para atividade física, certo? E como ter um envelhecimento saudável. Uhum. Como que a gente pode ter esse envelhecimento saudável? Uma das grandes questões nesse ponto ali, eu acho que ainda passa pela prioridade, né? Qual é a prioridade que essa população atribui ao exercício Uhum, físico, à importância do exercício físico? O que acontece com essa população aí, né, nessa faixa etária do trabalho? Ela está ali no auge da sua capacidade de trabalho. Muitas vezes ela atribui uma importância muito maior para outras práticas, né, e diminui a importância que aquele momento de atividade física tem. Particularmente, eu acho isso um erro. Todas uhum, as pessoas que estão nos ouvindo deveriam ter em mente que é necessário você ter esse momento. Se faz necessário, você tem que pensar sempre em longo prazo. Lembra, viveremos mais durante muito tempo, né? Você não vai ter esses 45, você não vai ter esses 35 anos para sempre. As coisas mudam no físico, e ter a atividade física, o exercício físico regular no seu cotidiano vai fazer uma diferença assim viver mais e com astronômica. saúde. Isso, com qualidade de vida, Com qualidade de principalmente. vida. E, professor, tem muita oportunidade no mercado para quem quer ser um profissional da educação física, atuar em escolas, dá para atuar com Uhum. ginástica, dá para atuar com treino personalizado, quantas outras áreas tem, né? É uma gama, né, de possibilidades desse profissional, né? É uma profissão assim que praticamente a cada 5 ou 10 anos ela se reinventa. Surgem, né, novas formas de Coisas, não, exato. atuar. Hoje são as assessorias remotas, né? O indivíduo está aqui, está prestando assessoria em outro país, em outro continente. É uma possibilidade de atuação. Recentemente, um órgão internacional ele tentou traçar tendências para os próximos 30, 40 anos da sociedade como um todo. E chamou a atenção de que os profissionais de educação física eles estariam dentro dessas tendências, né? Eles poderiam ser encaixados como uma profissão de futuro, uma profissão do futuro. Por quê? Isso que a gente está conversando aqui, isso já é realidade para muita gente. Uhum, Muita gente já teve aquele insight e falou, pera, eu preciso pensar a longo prazo, eu uhum, preciso estabelecer rotinas,
né? Esses joelhos que vão me acompanhar durante muito tempo e eu preciso deles para viver bem, não só agora, mas aos 60, aos 80 anos. E essas pessoas buscam, né, por assessoria com profissionais. E entre esses profissionais surge o profissional de educação física. E como a tendência para o próximo século é ser um século mais voltado para a qualidade de vida, para as pessoas que estão pensando, né, em viver melhor, isso ganhou uma importância muito grande nesse novo século. Essa profissão ela se destaca como possibilidade de atuação no futuro imediato e de longo prazo por conta disso. Cada vez mais as pessoas terão essa consciência, terão essa necessidade, buscarão por esse serviço. E essa formação será exaltada, né? Estará em evidência. Nossa, então você que sonha em ser esse profissional, que com gama de opções de atuação no mercado, já fica a dica do professor Taiguara. Você tem a chance aí de ter uma formação, então o bacharel é a licenciatura de Educação Física da Unifag e da Unimax, e dar esse up na sua carreira profissional, né, professor? Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, professor, e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado a todos, até mais.